O ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia, indicou diversos nomes para o Conselho de Administração da Petrobras, a ser eleito em Assembleia Geral, diversos nomes que defendem interesses e pontos de vista favoráveis ao atual modelo de governança da empresa, estabelecido em 2016, como alguns de vocês já comentaram, e que privilegia a distribuição de dividendos aos acionistas. A presidenta do PT, vou pedir para aparecer o início da matéria, a presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, protestou em termos duros contra o ministro, em uma entrevista ao site Metrópolis, acusando-o de favorecer um estelionato eleitoral por essas indicações que ele estava fazendo, que ele havia feito. A Assembleia Geral da empresa chegou a ser adiada, está adiada, de 13 para 27 de abril, para poder se chegar a um entendimento sobre os nomes que irão para o Conselho de Administração. Parecia que o governo não acataria as indicações do ministro, que elas seriam retificadas. Mas hoje, o ministro Paulo Pimenta, da Comunicação Social, afirmou e informou que essas nomeações feitas por Alexandre Silveira tinham o aval do Palácio do Planalto e do novo presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Afinal, na opinião de vocês, o que representam esses conflitos, esses vai e vens em relação ao controle da principal estatal brasileira? Com a palavra, Mônica Bruckmann. Eu acho que o que está em disputa aí é uma visão de desenvolvimento, em última instância. A Petrobras é uma empresa que é vista como promotora de desenvolvimento, e olha que já lá atrás, em 2014, a Petrobras era responsável por mais ou menos 13% do PIB brasileiro. Hoje em dia, não chega a 4%. Teve uma diminuição importante. Por quê? Porque a política e estratégia da Petrobras de 2016 em adiante centrou-se na produção de petróleo cru. 83% dos investimentos, que foram diminuindo, aliás, ao longo dos últimos anos, eram para a produção de petróleo cru. E apenas 9% para a indústria petroquímica, que foi sendo desmontada sistematicamente. Então, aí a pergunta que a gente se faz é: a Petrobras é realmente um instrumento de desenvolvimento ou é um instrumento de criação de lucros colossais para ser transferidos para o setor especulativo? E setor especulativo maioritariamente estrangeiro. Eu acho que a questão de fundo, em última instância, é isso, é a visão que se tem sobre a Petrobras, porque a reativação da indústria petroquímica não só significa soberania energética para o Brasil, a possibilidade de produzir os derivados de petróleo que o Brasil precisa para consumo interno, e, portanto, os preços do petróleo não estarão atrelados a um cálculo fictício de importação, nem ao vai e vem do dólar, mas aos custos reais de produção. Nós temos, como diz Jonas, matéria-prima para isso. Nós temos as reservas do pré-sal que são gigantescas e que poderiam perfeitamente ser o suficiente para produzir todos os derivados do petróleo que o Brasil precisaria para o consumo interno. Ou a gente vai manter essa política de encolhimento dos investimentos para o setor petroquímico, de capacidade de refino ociosa, que vai se destruir em breve se a gente não coloca em funcionamento, e uma dependência de fatores externos para uma questão que é fundamental, porque, veja, quando você fala de gasolina, de diesel, de etanol, você está falando do principal elemento causador do processo inflacionário. Então, tem esse efeito econômico também, e esse efeito econômico que é sentido pela população brasileira diretamente. Então, eu acho que é uma questão de visão em relação à Petrobras e seu papel no desenvolvimento do Brasil. Mônica, você ainda tem um tempinho. Você acha, para você, já está clara qual é a opção do governo e do presidente Lula na disputa entre esses dois caminhos? Olha, eu acho que a oneração, a recolocação da oneração do negócio do petróleo está correta. Eu acho que a posição ainda, pelo que a gente vê através dos jornais, está não temos uma posição clara.
Mas se a gente mantiver o imposto para a exportação do petróleo, qual é a consequência econômica natural disso? Que você vai promover a indústria nacional. Você vai equiparar as condições e a produção nacional vai acabar sendo promovida com uma série de vantagens. Geração de emprego. Olha, o setor petroquímico perdeu 50% da mão de obra nos últimos 6 anos. Vai diminuir de maneira geral e sustentada o preço dos derivados do petróleo para o consumo interno, etc. Mas eu acho que essa postura ainda está em disputa porque os interesses são gigantescos, Breno. Olha, nós temos 30% pelo menos do consumo de derivados do petróleo importados. Sabe de onde se importam principalmente os derivados do petróleo? Na média, os diferentes produtos derivados do petróleo, 74% desses derivados do petróleo são importados dos Estados Unidos. E quando a gente fala da composição do capital, do acionariado da Petrobras, dos acionistas não brasileiros, 20% é diretamente a Bolsa de Nova York. São ações negociadas na Bolsa de Nova York. Então, acho que a gente vai entendendo qual é a lógica do processo de maneira mais geral, né? Jones Manuel com a palavra. Veja, eu acho que é muito difícil saber qual é a lógica do presidente Lula, porque até agora o Lula assumiu um papel de uma espécie de animador do debate. Então, o Lula, enquanto presidente, tem sido um ótimo palestrante, né? O que deveria ser um governo de esquerda. As falas de Lula têm sido ótimas, inclusive. Em vários momentos, dá até uns lampejos de Hugo Chávez no Lula, ele fala coisas maravilhosas. Agora, há uma desconexão entre o que o Lula fala e o que seus ministros vêm operando, né? Isso acontece na política econômica, isso acontece na política social. O ministro Wellington Dias, todo mundo achou bonito, anunciou um corte de quase 2 milhões de pessoas do Bolsa Família, dizendo que tinha erros de cadastro, duplicação, fraudes, mas pelo amor de Deus, pô. Se a pessoa é de baixa renda, aí por causa de uma desorganização da política pública do Bolsonaro, uma política de esquerda não é sair cortando, não. Sim, isso não faz sentido, especialmente considerando que a gente não está no cenário de reativação firme do emprego nesse momento. Enfim, então há uma desconexão entre a política prática tocada pelos ministros e o discurso do presidente Lula. O presidente Lula, durante a campanha, falou muito da Petrobras. Quando ele veio para Recife aqui no segundo turno, lá eu estava no palanque, próximo dele, ele passou quase 5 minutos falando da Petrobras, tem que acabar o PPI, o papel da Petrobras, a campanha O Petróleo é Nosso e por aí vai. O encaminhamento, porém, primeiro, o presidente da Petrobras escolhido, né? O John Paul Prats, ele não tem um histórico de defensor da Petrobras. Ele tem, inclusive, um histórico privatista e um histórico muito ruim de debate sobre o papel da Petrobras na economia brasileira. Foi a favor da quebra do monopólio do petróleo, do governo FHC, e por aí vai. Inclusive, a APET, a Associação dos Engenheiros, né, da Petrobras, lançou uma nota sobre o Jean Paul muito boa, mostrando que o histórico dele é muito problemático. A política agora, esse imbróglio da indicação dos conselheiros da Petrobras, aí fica uma questão se a gente acredita ou não na palavra do Lula, porque o Lula acabou de dar uma entrevista para o trotskista Reinaldo Azevedo, dizendo que no governo tudo quem decide é ele, tudo quem manda é ele. O Lula acabou de dizer, pode ter discussão disso, daquilo, mas tudo no meu governo quem decide sou eu. Então, assim, sabe, eu não acredito, de verdade, assim, eu não acredito que o ministro de Minas e Energia iria dar um golpe no governo para escolher uma lista de conselheiros à revelia da política do governo. Então, a posição da presidenta Gleisi Hoffmann, com todo respeito a Gleisi Hoffmann, lembra muito a política da ala esquerda do PT, né? Quando eu era jovenzinho, uns 12 anos atrás, eu pensei em militar no PT, na articulação de esquerda, né? Aí o pessoal me dizia assim, não, mas tem disputa no PT, olha aí a posição do Walter Pomar. Aí eu lembro que eu, com 20 anos de idade, perguntei, pô, muito bom isso que o Walter Pomar fala, mas qual é o impacto que isso tem na condição política, sabe, do partido? Então, assim, muito massa o discurso da Gleisi Hoffmann. Fantástico, acho que ela está acertando muito. Ela acabou de fazer um tweet, faz umas 3, 4 horas, descendo o pau nessa política de fazer da Petrobras a vaca leiteira da burguesia. Certo, mas e aí? Quais são as consequências práticas? Eu acho que essa dinâmica do Lula fala A e os ministros operam B, parece, concluindo, que o Lula está sendo uma espécie de vítima. O Lula quer governar
mas as forças do mercado, não sei o quê, não deixam. E assim, eu acho difícil acreditar nisso. Eu acho que está faltando iniciativa concreta do que só levantar o debate. O Lula está sendo ótimo em levantar o debate, né? Mas o Breno Altman levanta o debate, e nem por isso ele é presidente, sabe? Iole Líada, com a palavra. Bom, eu não duvido que o Lula e o Prats tenham dado aval a esses nomes. Nós já vimos isso acontecer, mas também, e essa é a minha esperança, o Lula costuma ser muito sensível à pressão de certos setores, quando a gente aumenta o tom da crítica, ele costuma ser sensível, e eu digo isso porque talvez o adiamento da Assembleia tenha a ver com ganhar tempo para reavaliar essas indicações. Eu acho que por tudo que já foi dito aqui, a Mônica deixou muito claro, então eu acho que eu não preciso desenvolver esse raciocínio segundo o qual a Petrobras é uma empresa fundamental, estratégica para alavancar o desenvolvimento nacional. Não haverá desenvolvimento nacional se não se recuperar essa função pública, social da Petrobras. E as indicações são graves. Eu fui ver, para não correr o risco de ser acusada de calúnia, eu fui ver o que a FUP colocou na sua nota criticando essas indicações, as 4 indicações em questão. Eles questionavam o Eduardo Turqueto, que é do setor de açúcar e álcool e está envolvido em um processo de destruição ilegal de Mata Atlântica. O Vitor Sabac, que foi indicado para a ANA, para a Agência Nacional de Águas, pelo famoso Rogério Marinho, senador bolsonarista, e foi assessor especial do Paulo Guedes, tendo se envolvido diretamente na reforma da Previdência. O Eugênio Teixeira era sócio do vice-governador de Minas, o Clécio Andrade, famoso por ter furado a fila da vacinação da Covid. E o Pietro Mendes, que foi secretário adjunto do ex-ministro Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia do governo passado. Então, nós não estamos falando de qualquer coisa, né? Nós estamos falando de nomes que não só não são de esquerda, não só não são comprometidos com uma visão desenvolvimentista, mas alguns deles são bolsonaristas de carteirinha. Eu não tenho tempo para desenvolver, mas eu queria trazer à tona, eu acho que esse fato traz à luz uma questão que é fundamental, que é uma armadilha fundamental, que perpassa o governo como um todo, que se não for desarmada, vai nos gerar muitos problemas, que é o tema da famosa governabilidade. É muito interessante, porque o PT, pelo menos desde 2007, eu gosto de lembrar que tem uma resolução do 3º Congresso do PT, em 2007, o 3º Congresso foi chamado justamente por conta dos problemas daquela crise de 2005, gerada pelas denúncias do Mensalão, e na resolução constava que o PT não podia, o governo, na verdade, encabeçado pelo PT, não podia achar factível apoiar o seu projeto de transformação apenas numa governabilidade parlamentar, que era preciso criar um bloco histórico que apoiasse, empurrasse e sustentasse o governo e o projeto de transformação. Como nós sabemos, infelizmente eu não vou poder desenvolver aqui, quem sabe numa próxima resposta, de lá para cá, isso foi esquecido, o Lula foi reeleito, a Dilma reeleita, derrubada, agora volta o Lula, e a lição não foi aprendida.